minha gente, neste episódio de Timbaúba do meu tempo, e por que não dizer Timbaúba de antigamente, vamos ver um pouco da história da Sociedade de Cultura e Musical 1º de Novembro, tradicionalmente conhecida como Pé de Cará. Foi fundada a 1º de novembro de 1922, teve origem a partir dos músicos remanescentes da Associação Musical Banda 7 de Setembro, fundada em 1858. Teve suas atividades encerradas nas festas comemorativas do 1º centenário da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1922, quando foi inaugurado o pavilhão José Bonifácio, no Alto da Independência, em Timbaúba. Quando do encerramento das atividades da Banda 7 de Setembro, por discórdias entre seus dirigentes, Amaro Jorge, sentindo a necessidade de que, em Timbaúba, deveria existir uma banda de música, planejou, criou e fundou a 1º de novembro, sob a denominação de Sociedade Musical 1º de Novembro. Hoje, Sociedade de Cultura e Musical 1º de Novembro. O movimento de continuidade ao culto da música teve como precursores nomes como Luiz Marinho Falcão, Severino Ferreira da Silva, Joventino da Silveira Vilar, Francisco Sotero Caio, José Vicente Borges, Manuel Inácio da Silva e Amaro Jorge da Silva, que vieram a compor a primeira diretoria da entidade. O mestre Amaro, como era conhecido, dedicava-se integralmente à banda de música. Era um verdadeiro sacerdócio por seu envolvimento com a música. Apesar de ter nascido em Rio Formoso, Pernambuco, respondia sempre que amava Timbaúba, só se retirando dela e de sua banda de música por morte. Tal era o seu amor pela princesa serrana e pela banda de música. Em 1928, quando foi criada a Euterpina Comercial de Timbaúba, surgiu uma intensa rivalidade entre os integrantes, participantes e aficionados das duas bandas de música. A rixa era tamanha que não podiam se apresentar juntas em hipótese alguma. Naquela época, havia em Timbaúba uma pessoa da cor preta que vivia quase sempre embriagado e tinha um dos pés cortado, e em função disso chamava-o de Pé de Cará. E pelo fato do mestre Amaro também ser um homem de cor, começaram a atribuir o apelido músicos do Pé de Cará. Segundo contavam os mais antigos, esse apelido foi atribuído a 1º de novembro pelos antigos integrantes da banda Euterpina. E no mesmo mês de fevereiro de 1928, a banda foi recebida na cidade de Goiânia pela Sociedade Musical Curica, com os mais vivos aplausos e gritos de Viva Pé de Cará! Viva Pé de Cará! Com o passar do tempo, o apelido deixou de ter conotação pejorativa para tornar-se o nome de guerra, pelo qual a banda passou a ser conhecida em definitivo, já de forma carinhosa, Pé de Cará. Inicialmente, a banda tinha como sede a casa do mestre Amaro, na rua 21 de fevereiro,
sendo posteriormente transferida para a Rua da Constituição, hoje Marechal Dantas Barreto. A construção da sede própria foi fruto da abnegação dos seus músicos, que tombavam pedras e tijolos em um caminhão cedido pelo senhor Luiz Araújo. O senhor Francisco Gomes de Barro dirigiu a maioria dos serviços e fazia tudo o que era concernente ao seu ofício de serralheiro. Já o senhor Antônio Domingos de Menezes, que era pedreiro, trabalhava de boa vontade, sem receber nenhuma remuneração. E assim, a nova sede foi erguida e festivamente inaugurada em 1º de janeiro de 1942, na Rua Regente Amaro Jorge, número 86. A Sociedade Musical passou por dificuldades durante o transcurso de sua história. A maior delas, sem dúvida, ocorreu quando da morte do mestre Amaro, em 7 de setembro de 1946. A Câmara Municipal de Timbaúba aprovou o projeto de lei, dando o nome da Rua Regente Amaro Jorge a uma das artérias da cidade, onde hoje situa-se a sede da Sociedade de Cultura e Musical 1º de Novembro. De 1947 a 1950, a Sociedade Musical atravessou uma fase muito difícil. Inclusive, com a luz cortada, tiveram que realizar ensaios à luz de candeeiro a querosene, até que o senhor Antônio Xavier de Moraes concedeu, a título de presente, um motor gerador para a sociedade. Em 1953, quando José Wilson Gomes, sargento músico da Polícia Militar de Pernambuco, assumiu a regência da banda, os instrumentos, em sua grande maioria já imprestáveis, conseguiu, através do deputado José Francisco de Melo Cavalcante, pai do ex-governador de Pernambuco, Joaquim Francisco Cavalcante, a doação de aproximadamente 20 instrumentos musicais para soerguimento da banda. Ao longo de sua existência, a 1º de novembro teve vários mestres, dentre eles Amaro Jorge da Silva, fundador, Luiz Gonzaga Carneiro, Gonzaguinha, Luiz Gordiano Tavares, Buldião, Sargento José Wilson Gomes, Euclides Correia de Andrade, Sargento Natanael Dias, Pedro Damião Irmão, Zito Damião, Professor Luiz da Silveira Vilar, o Tenente PM Músico, João Trajano da Cunha, Paulo da Silva Ramos e Jean José da Silva, seu atual regente. Jean foi formado nos bancos da Escolinha de Música da 1º de Novembro e licenciado em Música pela Faculdade Claretiano em Maceió, que juntamente com o professor Fábio Paes da Silva continuam a luta diária para a manutenção das atividades da banda. A 1º de novembro tem formado verdadeiros tesouros musicais que integram atualmente os vários segmentos da música Brasil afora. Um dos viés importantes é a Escolinha de Música, que acolhe jovens e potencializa a continuidade da tradição musical em nossa terra e a formação de novos músicos. Atualmente, a sociedade tem como presidente do Conselho de Administração Otávio Luiz da Silva Neto, que juntamente
com toda a diretoria, conduz os destinos desta tradicional e valorosa banda de música. Orgulho para todos os timbaumenses e amantes da boa música. Neste ano de 2022, quando a Sociedade de Cultura e Musical 1º de Novembro completa o seu centenário, a diretoria organizou uma extensa programação comemorativa à tão importante data para a entidade e para Timbaúba. Neste contexto, agradeço ao amigo Jeová Barbosa, grande entusiasta e pilar da 1º de Novembro, que através do seu presidente Otávio Luiz nos forneceu tão rico e importante material, pelo competente secretário-geral Severino Francisco da Silva, professor Nino, ao catálogo online Bandas de Música de Pernambuco e ao livro Tradicionais Bandas de Músicas de José Pedro Damião Irmão. Fica aqui os nossos parabéns a todos que fazem a 1º de novembro. Um grande abraço.